Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade a um projeto nosso chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos o relato, a história, a vivência de pessoas que têm o diagnóstico da patologia policondrite recidivante. Nós acreditamos que essas pessoas são os maiores protagonistas dessa história, aqueles que vivem nos seus corpos e na sua vida as consequências e as sequelas dessa doença rara que é a policondrite recidivante. Para quem não sabe, a policondrite recidivante é uma doença autoimune rara que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recidivante recorrente de cartilagens, afetando também o tecido conjuntivo. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo a Carla. Carla, muito prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, prazer, Solane, obrigada. Obrigada por deixar eu participar. Meu nome é Carla, tenho 43 anos, tenho policondrite já há 9 anos. Meu diagnóstico demorou 2 anos para ser descoberto. 2 anos. 2 anos. Então, vamos começar, Carla. Você tem a policondrite e sim. Como foram os primeiros sintomas, Carla? Quando tudo começou? Ela começou bem devagarzinho. Eu começava a sentir, um dia eu sentia dor no cotovelo, outro dia no ombro, cada dia doía uma parte de uma articulação minha. E, né, achava esquisito aquilo. As pessoas no trabalho até brincavam comigo, falavam, é problema de junta tudo, joga fora. Porque eu sempre estava reclamando de algum lugar. Na época eu fazia balé, aí teve uma situação que eu não conseguia mais agachar, sentia muita dor no quadril, no joelho, então assim, as articulações elas foram piorando cada vez mais. E eu ia ao médico, aí eu já fui tratada como se tivesse sido dengue, mesmo no exame de sangue não dá dengue, mas aí o médico falava, não, você está com dengue, toma um paracetamol e fica em casa. E aí não melhorava e ia se agravando, e nisso foi, né? Aí depois chegou um tempo que as articulações começaram a ficar vermelhas. Isso assim, a dificuldade para levantar estava ficando muito forte para levantar. Você sentia o quê? Enrijecimento? Era enrijecimento e muita dor quando eu tentava me movimentar. Até hoje eu tenho dificuldade em agachar, tá? Pegar alguma coisa no chão. Às vezes eu peço para alguém pegar, né? Mas assim, eu sentia muito eu começava a sentir muita dor em relação a isso e enrijecimento. Certo. Aí começaram minhas articulações, minhas juntas, começaram a ficar inchadas e vermelhas, muito vermelhas. Essa região aqui, ela ficou toda inchada, com umas bolas vermelhas. Aí começou a ficar aparente, porque até então era só queixa minha de dor, né? Então, eu fiquei com aqui, vermelho, atrás do joelho ficou muito vermelho, o joelho mesmo ficou vermelho, todas as articulações do pé, né? E até então, nada eu consegui resolver, e indo piorando. Até o ponto que chegou e minha orelha ficou toda inflamada, igual o lutador de jiu-jitsu, inchada, muito inchada e vermelha, e queimando. Meu nariz, eu acordei assim, com a orelha, meu nariz aumentou de tamanho, os poros ficaram dilatados, sabe? Dava para ver os poros, e meus olhos muito vermelhos, inchados também. Aí ficou evidente, né, que estava acontecendo alguma coisa comigo. Então, você teve uma crise aguda, quer dizer, você teve manifestação na cartilagem da orelha, inflamação no nariz, nos olhos e nas articulações. Do corpo. Nas articulações do corpo, eu posso falar que foi generalizada. Nossa. Né? E aí eu procurei um hospital, emergência, e lá, como estava aparecendo,
A médica demorou bastante, mas ela voltou falando, olha, você tem uma doença reumatológica, você precisa procurar um reumatologista. Ela te deu o nome da doença nesse momento? Não, não, nesse momento não. Ela só falou, você tem uma doença crônica reumatológica, você tem que procurar um reumatologista. Eu falei, até então tá bom. E nesse dia que eu fui nesse hospital, eu lembro, eu já não conseguia andar. Eu praticamente andava me arrastando o pé, entendeu? E era muita dor para eu conseguir fazer essa caminhada, e eu fui sozinha. Eu Carla, não tive desde as apoio nessa primeiras... época. Nossa, que difícil isso. Difícil, Muito é difícil. difícil. Desde as primeiras dores nas articulações, até essa inflamação na cartilagem da Uhum. orelha, nariz e olhos, e você ir para emergência, quanto tempo mais ou menos levou? Olha, eu não sei te dizer exatamente, porque tem bastante tempo. Eu não sei Meses? se foram meses, Ah, tá? Não tá. sei se foram 4 meses ou 6, mas o processo foi assim. Isso Foi aconteceu há mais ou menos 9 anos atrás. isso, Certo. 9 anos. Você procurou o reumatologista em Aí eu seguida? procurei o reumatologista, ele fazia um atendimento, me apertava bastante, fiz exame de sangue, fiz exame de lúpus, um monte de coisa, e assim, no exame de sangue não aparecia praticamente nada, e ele não sabia dizer o que eu tinha, qual era a doença reumatológica que eu tinha. E eu questionava e ele não sabia dizer o que eu tinha. Você falou da orelha, do nariz, dos Eu olhos? tava desse jeito para Ah, ir você já... na consulta com ele, eu precisei de alguém me levar. A mãe de uma Então, amiga minha me levou, porque você eu já estava com os estava numa situação sintomas da bem polipondrite, aparente. sintomas Sim, aparentes da polipondrite, sim. mas o Aham. reumatologista que você foi não conseguiu diagnosticar. Não, não. E aí eu voltei nele mais uma vez, e ele chegou, a conclusão depois de várias indas lá, é que eu teria espondiloartrite, Sim. né? Aí eu fui diagnosticada com espondiloartrite e ele me passou um anti-inflamatório, foi o Celebra, e eu teria que tomar esse anti-inflamatório todo dia pelo resto da minha vida. Esse foi o tipo de tratamento que eu recebi. E aí, até então, eu continuei indo num médico que eu tinha desde criança, que ele O é clínico. clínico geral, ele é pneumologista, né? Ele é de tratamento intensivo. Então, assim, ele sempre me olhou como um todo. Então, eu continuei indo nele, né? E aí ele ficava comigo com um anti-inflamatório, falando, não, realmente toma esse anti-inflamatório. Só que assim, eu era teimosa e eu não aceitava que eu tinha que tomar anti-inflamatório todo dia. Uhum. Que eu falei, eu vou ficar tomando anti-inflamatório todo dia, daqui a pouco eu vou ficar ruim do rim, vai acontecer isso. Então eu me boicotava. Às vezes eu paro, eu tô bem, vou parar de tomar. Mas era parar de tomar e voltava tudo, Então, entendeu? com a medicação você melhorou, você melhorava. Melhorava. Mas era parar de tomar e voltava. Tanto Certo. que eu lembro de uma vez, que é bem claro isso para mim, que foi um dia muito sofrido, que eu liguei para esse meu médico e falei com ele porque eu não conseguia levantar da cama, Nossa. de tão rígida que eu estava. Aí foi aí que ele me receitou um corticoide, O e foi clínico. o clínico, né? E aí eu tive uma síndrome de Renault, que eu não sei se tem a ver com isso, né? Que também e foi ele que descobriu também, né? Porque Aquele assim, meu braço, arroxeamento, né? arroxeamento e meu braço direito ficou todo inchado, Sim. todo inchado. Ele, nesse E momento, o clínico já te encaminhou para, ele pensou em te encaminhar para reumatologia? não, ele falava, Carla, você tem que procurar um reumatologista e tal, mas assim, nisso ele achava também a espondiloartrite, então vamos cuidando dessa forma Ele que tem que aceitou o cuidar. diagnóstico, entendi. Aceitou. Ele não me viu com aquela aparência, né? Ele só continuou me vendo reclamando das articulações, porque as E a gente articulações tem que nunca pararam ter, de doer. a gente tem em mente o quanto a policondrite recidivante é uma doença pouco conhecida.
não é? Isso fica Sim, bem sim. evidente, porque os sintomas são sintomas clássicos e realmente muitos, infelizmente, muitos ainda têm dificuldade em fazer o diagnóstico, né? Mas, Sim. enfim, aí você, isso há 9 anos atrás, você continuou com esse tratamento por quanto tempo? Aí eu tomei corticoide, melhorei e ficava nessa de anti-inflamatório, corticoide, né? Voltava, ficava nesse vai e vem. Procurei um outro reumatologista que continuou me tratando da mesma forma. Então aí eu falei, então vou continuar com o meu médico, que eu prefiro ele. Ele continuou ele. E era decisão minha, né? E nisso ficou indo. Até que uma vez uma amiga, ela era casada com um reumatologista. E eu perguntei para ela, e ela falou, seu marido é reumatologista? Nossa, eu preciso de um. Foi assim. Eu preciso de um, então, por favor, me indica. Ela falou que onde ele trabalhava para eu poder procurar. E eu fui nele. Aí, indo nele, eu fiquei um tempão com ele me fez um monte de perguntas. E eu não lembro, tá? Eu acho que ele não me deu o diagnóstico no mesmo dia. Só quando eu retornei, depois com o exame de sangue. Quando eu retornei com o exame de sangue, que aí ele falou, Carla, o que você tem é policondrite. Aí é uma doença rara e tal. É evidente isso. Aí ele me mostrou foto. Sua orelha ficou assim? Ficou. Por que acontece? Eu não tirei foto na época. Isso que eu ia te Hoje, quando perguntar alguma agora. coisa inflama, eu fico com as articulações vermelhas, eu já bato foto. Muda Isso, alguma coisa no meu nariz, eu bato foto. Na época, eu não bati foto. é verdade. É isso que eu ia falar, Entendeu? porque realmente é importante e ajuda até o Sim, médico também compreender melhor, né? Esse sim. diagnóstico que você teve, foram quanto tempo depois dessas primeiras manifestações? Eu acho que demorou uns 2 anos. 2 anos, né? Então, você É, ficou cerca de 2 anos, é. assim, sem Com diagnóstico anti, preciso. Quer dizer, com é, diagnóstico... da espondiloartrite. Certo, Aí ele virou e falou, não, Carla, você não tem espondiloartrite, que você tem a policondrite. Aí ele certo. perguntou, fez as perguntas, comparou, você ficou assim desse jeito? Eu falei, fiquei, ficou conversando comigo, e ele falou, então agora vamos começar um novo tipo de tratamento e vamos ver se funciona contigo. Aí ele começou um tratamento com imunossupressor, né? Certo. E aí eu comecei com uma dose baixa, eu tive uma aceitação boa, eu não passava mal depois que eu tomava esse remédio, e fui, continuei E continuou, o e está até tratamento. hoje em Isso. tratamento, né, Carla? Com imunossupressor. Agora, A dose aumentou, era de 5, aí foi para 7, agora eu tô com 10 comprimidos, são né? ajustes que vão sendo Por feitos ao semana. longo do Isso, tempo. isso. Carla, você tem algum caso na família de doença Não, autoimune ou de policondrite mesmo? não. Eu Não, que sou né? sorteada da família. Isso faz parte, né? Porque algumas pessoas Tive têm uma síndrome rara também no coração. Então, Ah, assim, eu tem? que sou a sorteada, Ah, que nada. Mas não tem, então não tinha referência nenhuma, de nenhuma doença reumatológica. Que síndrome rara você tem no coração? Takotsubo. Eu não sei explicar muito bem. Para mim Certo. é como se fosse um enforcamento do. Aí eu não vou falar que eu vou falar besteira. Tá bom, querida, não tem problema, não tem problema. Você faz acompanhamento, né? Faço. Certo. Por E, enquanto, agora tá tudo ok comigo, tá tudo fluindo bem com o tratamento. Eu felizmente, não tenho manifestado nada. Eu só fui adquirir ótimo. depois, recentemente foi fibromialgia. Ah, Só. sim, eu ia te perguntar Sim. justamente sobre isso. Junto com a Uhum. policondrite, você desenvolveu alguma outra doença? A fibromialgia. Fibromialgia. Veio depois ou veio Isso. junto? Qual Veio é a sua... depois. Veio Veio depois. depois. Eu Certo. acho que a fibromialgia, eu acho que posso falar 1 ano ou 6 meses, assim, mais ou menos, Depois, tá? Pra né? ter uma ideia. Porque as dores que eu estava sentindo, eu fazia ligação com a policondrite, Entendi. entendeu? Então, no início teve essa confusão. Então, eu Uhum. não sei te dizer mais ou menos quanto tempo que levou. Carla, me diga uma coisa. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade das pessoas que vivem com a policondrite no Brasil? Assim? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas?
A dificuldade maior, eu acho que são os médicos em relação a tratar a policondrite, a pesquisa em relação a essa saúde. No Pouco sentido conhecimento, né? de conhecimento, entendeu? De como funciona, de como que ela age e o grau de gravidade que ela tem, né? Que Então, é isso daí não é conhecido por ninguém, né? Nem, então, assim, eu acho que isso daí é uma dificuldade em relação aos remédios também, né? Qual tipo de tratamento, porque fica tudo muito... o pouco conhecimento... sei que, claro, que cada um tem um tratamento diferente, cada um reage de uma forma a cada tipo de tratamento, mas eu acho que a dificuldade maior é essa, o pouco conhecimento. Ela é muito pouco falada, né? É porque o pouco conhecimento leva ao diagnóstico tardio ou ao subdiagnóstico, né? Sim. E, inclusive, compromete muito o tratamento, né? Pode agravar a doença, enfim, as consequências são muito graves e a gente deve diariamente lutar para que essa patologia seja mais conhecida, para que o diagnóstico precoce aconteça E que logo. não deixe sequela, né? Porque tem pessoas que ficam com sequela, graças a Deus eu não fiquei. Eu só tenho, assim, muita dificuldade de agachar. Sim, agachar, realmente, para mim, o quadril é complicado. Isso que você falou é muito importante, porque o diagnóstico tardio, numa patologia como a policondrite recidivante, se a doença estiver muito ativa e tiver com uma manifestação mais grave, a gente sabe que essa inflamação é destrutiva. Então, realmente pode deixar sequelas graves, e pode evoluir, a gente não sabe, né, se evoluir de uma forma mais comprometedora. Enfim, o diagnóstico precoce na policondrite recidivante é vital para que essa pessoa inicie mais cedo o seu tratamento, né, e consiga estabilizar a doença e evitar as recidivas, né, da inflamação. Porque ela volta. Volta. Ela não avisa quando ela volta, mas ela volta. Ela aparece, olha, eu estou aqui. É verdade. Infelizmente, ela vai e volta. É verdade. É por isso que ela se chama recidivante. E assim, eu não consegui ainda comigo detectar qual é o gatilho que faz a doença aparecer. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Vai variar muito, inclusive a forma, a manifestação da doença também varia, a gente vê isso no grupo com muita clareza, o quanto a doença se manifesta de formas diferentes, né, para cada pessoa. Nós temos pessoas com uma manifestação branda, que tiveram policondrite uma vez, passam mais de 10 anos sem sentir nada, como temos pessoas com uma manifestação mais frequente, que a gente chama de moderada, e aquelas, infelizmente, que evoluem de uma forma mais grave, né? Com comprometimento laringotraqueal, árvore traqueobrônquica, não é? Então, nós temos que continuar realmente vigilantes e trabalhando para que essa doença seja realmente mais conhecida, né, Carla? E o que acontece também é uma menina que eu conheci, que ela está com a orelha inflamada, e ela já está 8 meses sem conseguir resolver, né, melhorar a situação dela. E às vezes o que é importante saber é que a gente não precisa viver com esse tipo de inflamação. Claro que constantemente. Não. Claro entendeu? Que dá para ter uma qualidade de vida. Porque, assim, o tempo que às vezes a gente fica nessa situação, às vezes, a gente às vezes acaba, estou falando por mim, aceitando até, né? Que tem que viver desse jeito, e que não tem uma outra solução. Mas tem solução, tem como ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza, cara. Você vai ter um cuidado bem maior com o seu corpo, você vai ter que procurar outros tipos de médicos, entendeu? Tipo, eu acho que acompanhamento com pneumologista é importante também. O pneumologista ter conhecimento e
e saber lidar com esse tipo de doença. É verdade. A abordagem da policondrite precisa ser multidisciplinar. A gente precisa ter o reumatologista, mas precisa também do pneumologista, não é? Precisa também do otorrino, do cardiologista, do oftalmo, isso, não é? Porque a gente sabe que a policondrite também pode causar manifestações oculares, o cardiologista. Eu já cheguei até uma vez no oftalmologista, eu estava com uma inflamação nos olhos e cheguei a questionar se não seria, né? Uhum. Se teria que fazer algum outro tipo de exame, algum outro tipo de tratamento. Ele falou, não é isso não. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é porque não conhece o que a policondrite levaria, entendeu? E, assim, pode causar cegueira, né? Pode causar surdez, ela pode causar várias coisas. E, assim... É muito importante que a gente tenha esse olhar atento e divulgue informações sobre a doença, porque, por exemplo, você trouxe agora uma questão que é uma questão muito recorrente, que a manifestação ocular, muitas vezes, pode ser sintoma de uma doença reumática. E, no caso da policondrite, pode ser, sim. Nós temos pessoas que começaram com a policondrite com manifestação ocular recorrente, repetida. Né? Então, é muito importante que a gente continue trabalhando pela divulgação da doença para que essas coisas, esse conhecimento chegue mais lá, né? Carla, você falou nessa questão de não viver assim, do quanto isso é difícil, né? Eu queria que você falasse um pouco, na sua opinião, como a família e os amigos podem ajudar uma pessoa com uma doença como a policondrite recidivante. E se ter encontrado um grupo de apoio como o Policondrite Amigos, com pessoas que vivem o mesmo que você, como isso impactou? De que maneira isso te impactou? Nossa, isso me impactou muito, começando a falar pelo grupo. Porque até então eu era sozinha no mundo. Entendeu? Carla, não era não. Chegava com uma novidade para o médico, o que eu falava ninguém conhecia, ninguém sabia. A minha família é bastante atenciosa, mas não tem conhecimento também, entendeu? Então, assim, o conhecimento que era eu que trazia para eles. Mas, assim, conhecer o grupo foi muito importante para poder trocar ideias, para poder ver os tipos de tratamento que tem, para ver como é que ela reage com as outras pessoas, ver, de repente, o teu caso não é tão grave assim. Existem casos mais graves, entendeu? Porque a gente fica com aquela sensação de injustiça, de abandono, porque a gente eu me senti abandonada em relação à medicina, entendeu? Eu entendo. Parecia que eu falava de uma coisa que nem... Eu tô falando besteira. Às vezes eu entrava num consultório e falei, nossa, eu tô falando besteira, entendeu? Porque a doença rara, né? É uma doença rara e você fala, poucas pessoas conhecem, você conhece quase ninguém ou ninguém com aquela doença, e você se sente isolada e muitas vezes realmente incompreendida, né? Sim. Então, assim, isso daí pesa, né? Porque além dos fatores que ela causa no seu corpo, isso tem um pesar, né? E, assim, às vezes a gente tem umas dificuldades, alguns tipos de dores, e você me olha e fala, mas você tá saudável, você não tem nada. Isso não é psicológico, essas suas dores, entendeu? Você não tá com pensamento negativo, você só sabe falar de dor, mas eu tô sentindo a dor, com entendeu? Certeza. Eu não tô podendo fazer certo tipo de movimento porque eu não tô podendo fazer, né? E a pessoa olha para você, mas você não tem nada. É verdade. Então, assim, essa incompreensão dos outros por falta de informação, isso daí cria um pesar. É verdade. E assim, eu não quero que tenham pena de mim, eu só quero que me respeitem, entendeu? Que compreendam o que você vive. E que tenham o compreendimento, isso. Exatamente. Isso daí para mim já é um alívio. Tanto que depois que eu conheci o Policondrite Amigos, eu levei isso para minha mãe, para minha tia, que está próximo, para algumas pessoas próximas de mim. E a minha mãe falou, nossa, eu não tinha noção. Você sempre me contou, eu sabia como é que era, que ela me acompanhava, mas ela não tinha noção exatamente do que era,
entendeu? Então, assim, eu acho muito importante essa divulgação e as pessoas que têm policondrite fazer o cadastro no site, entendeu? E, assim, se você tiver algum tipo de manifestação de algum desses tipos de sintomas, tem que procurar um médico e tem que correr atrás, porque às vezes a pessoa tem a policondrite e espera chegar num estado, não porque ela quer, né? Mas num estado bem avançado, para poder depois ser diagnosticado. O tratamento ele pode ser precoce. Precisa ser precoce, né? E a gente tem que realmente buscar a qualidade de vida, buscar o diagnóstico precoce, né? Eu costumo falar, eu quero cuidar da saúde. Isso. Eu não quero cuidar dessa doença, eu quero tratar a saúde, entendeu? Porque eu acho que alimentação, exercício, fitoterápicos, isso tudo, suplemento, vitaminas, isso tudo ajuda. Evitar o estresse, né? Evitar o estresse. Evitar o estresse, a meditar, eu fui aprender a meditar, entendeu? Fazer terapia holística, e assim, porque você tem como evitar com que o seu corpo inflame, porque é uma luta constante, uma doença autoimune, parece que você está brigando consigo mesmo, né? E então, eu acho que a gente perdeu o contato. Né? Você tem que evitar que isso aconteça. Então, assim, é uma descoberta. É verdade. Carla, a gente tá picando um pouquinho, acho que é o sinal da internet, né? Mas deu para te ouvir bem. Deu para te ouvir bem. E, Carla, a gente está falando aqui sobre... Oi? A gente está aqui falando sobre... Oi, estou ouvindo. Tá bom, querida. A gente está falando sobre essa dificuldade de se viver com uma doença crônica, né? Os desafios que ela traz para a nossa vida. Não são desafios fáceis. Passa muito também por esse pouco conhecimento que se tem da doença, o fato dos sintomas serem muitas vezes invisíveis e as pessoas não valorizam ou não compreendem. E eu queria te perguntar, dentro desse universo, o que você tem aprendido com a policondrite recidivante? Eu sei que é uma pergunta um pouco estranha, porque a gente está falando de uma doença, né? Mas o que você tem tirado disso? Eu tenho aprendido a me olhar de uma outra forma e a cuidar de mim de uma outra forma, entendeu? E a resiliência também, de você aprender a aceitar. Isso daí foram fatores muito importantes, porque eu demorei muito tempo para aceitar, entendeu? E essa sensação de incompreensão e de injustiça era bem forte. O apoio terapêutico também é muito importante, né, Carla? A gente tem que destacar isso, porque o impacto do diagnóstico de uma doença como a policondrite e depois a convivência com essa doença não são coisas fáceis. Então, eu sempre digo que eu acho muito importante que a gente se cerque de todo esse aparato, né, multidisciplinar, que a gente também realmente até às vezes mude alguns hábitos, o nosso ritmo de vida, mas que a gente busque também o apoio terapêutico, porque psicologicamente, claro que pode haver um abalo, e é natural que haja, né? A gente está uma doença que causa sequelas e muda a nossa rotina, né? E o apoio da família é muito importante também. Fundamental. Tipo, eu todo dia, eu não tô com ela gravada, não tá manifestando, mas eu todo dia, eu acordo com o corpo todo rígido. Eu demoro um pouco para levantar da cama. Vou fazendo certo. Agora eu já sei como é que funciona, então eu relaxo mesmo. Eu deitada vou fazendo os movimentos pequenos até... Eu faço isso e a sensação também. que me dá é de ferrugem. Eu também sinto Com o tempo, é que eu acordo enferrujada, então vamos botar óleo nas juntas e para começar a ser... Porque no início eu já levantava e, assim, é muito dolorido, né? Bastante. Então eu aprendi que não precisava ter aquela dor intensa logo de imediato. Então vamos devagarzinho. Isso. Movimentando o corpo, dizer para ele, eu tenho que acordar, tenho que levantar. Olha, eu acordei, hein?
Ó, acorda tem que ir também. conversando com ele, acorda, Olha, você vem fala por pro seu aí. corpo, eu acordei, acho melhor você acordar também. É tipo isso mesmo. A gente tem que... A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Com certeza, Carla, com certeza, né? E aprendendo a lidar com o nosso próprio corpo e aprendendo a lidar com a doença, né? Sim, E, sim. Carla, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com a policondrite recidivante? Não deixar de pesquisar, vamos levantar a bandeira, fazer com que seja conhecida, com que os médicos pesquisem mais, que ela seja falada, entendeu? Eu acho que isso daí é muito importante, levantar essa bandeira, entendeu? Porque só assim a gente vai conseguir ter apoio do SUS, saber, de repente, o tratamento adequado. Agora, sendo sonhadora, que de repente vai que ela tem uma cura, a gente não sabe, né? Quem sabe, né? A gente tem que Quem lutar por sabe? isso. A gente deve lutar por isso. Mas é por aí, entendeu? Então, assim, a gente realmente tem que se unir e caminhar junto para que tenha um bom resultado. Com certeza, Carla. O caminho fica mais fácil quando a gente está junto. Eu fui em 2012, você em 2017. É verdade. Né? Meu diagnóstico foi em 2017. Meu diagnóstico foi rápido. Eu tive a primeira manifestação em 2017 e o diagnóstico meses depois. Tive sorte. Mas são desafios que a gente vai aprendendo, a gente não pode dizer que é uma coisa totalmente fácil, claro que não. A gente vai aprendendo a lidar e vai aprendendo a vencer, né? Vivendo um dia de cada vez, né? O Policondrite Amigos tem um lema que eu criei assim que eu criei o grupo, que é que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo. Ou seja, que esse ânimo que nós temos para lutar por dias melhores, que ele sempre nunca descanse. Sim. Que ele se renove, que esse ânimo se renove. É isso aí, por aí. E nos sustente. Sim. E nos sustente. Eu acredito muito nessa união. Um dia após o outro. Isso. Um dia após o outro, devagar, um dia de cada vez, não é? E a gente vai vencendo um dia de cada vez. Sim. Né? Às vezes a gente dá um passinho para trás, mas depois a gente vai para frente de novo. Mas a gente vai convivendo e vencendo, né? Eu quero te agradecer, Carla, de todo o coração, primeiramente por estar com a gente, por estar no Policondrite Amigos, por ter ingressado no grupo. É muito bom ter você com a gente. É uma alegria. Eu sempre digo que são as pessoas que fazem o grupo ser o que ele é. Não é? Muita gente fala, mas você criou. Eu criei, mas sem as pessoas isso não seria nada. O grupo só existe, só tem força, só ganha força a cada dia porque as pessoas estão lá com a sua energia, com a sua história, com a sua beleza, com a sua garra, com a sua vontade, com seus dias de tristeza, com seus dias de alegria, mas sendo o que elas são. E é o que as pessoas são que fazem o Policondrite Amigos caminhar e acreditar que nós podemos mudar a nossa história sim. Mas podemos fazer isso juntos, né? Juntos é bem mais fácil. Precisamos estar juntos. E eu que agradeço. Imagina. De ter esse site, de te encontrar, de ter vários esclarecimentos, de me ajudar com várias informações que eu desconhecia. Nossa, assim, é outro tipo de sensação que me traz hoje em dia. Ai, que bom, que bom. De mais força. Que cada dia seja melhor. Sim, sim. Seja recidivante. Seja apenas o nosso incansável ânimo. Muito obrigada, tá, Carla? Um prazer. Amigos. Tá, obrigada a você, Solane. Amigos, muito obrigada por assistir a gente, por ouvir esse relato incrível da nossa amiga Carla, por estar aqui conosco. Esse vídeo está no YouTube. Aqui embaixo vai estar o endereço do nosso site, que é www.policondrite.com.br.
recidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais. Nos ajudem, assinem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nos ajudem a continuar divulgando a policondrite recidivante. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Carla, conte sempre com a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Pode contar comigo também. Obrigada, querida. Nada, tchau.